Olá, pessoal! Eu hoje quero compartilhar com vocês um livro, na realidade, uma história deste livro que eu adoro. É um caso verdadeiro, um dos casos da juíza Andréa Pachá, aqui do Rio de Janeiro. Este livro chama-se Velhos São os Outros. Se você ainda não tem, não deixe de adquirir. Super sensível. Este título eu quis adquirir não só porque eu tenho os livros dela, da doutora Andréa Pachá, mas porque me fez lembrar muito do meu pai. Meu pai dizia assim, quando ele estava com 76 anos, ele virou para mim e falou assim: filhota minha, quem tem 76 anos é o meu corpo, porque quem habita dentro deste corpo é um garoto de 16. E aí eu achei aquilo tão genial, tão incrível, e aí eu entendia meu pai nas estrepulias dele, na energia que ele tinha, apesar da idade avançada, né? E como a vida era viva, né? Cheia de energia na história do meu pai. Aqui tem uma história que eu acho linda, que chama-se Senhora do Próprio Destino. Conta a história de uma senhorinha de 95 anos e ela pediu a própria interdição. E ela não quis ir ao fórum, e aí a doutora Andréa foi à casa dela e na ida para lá o mar estava com ressaca e ela observava o ir e vir das ondas. De repente chega na casa dessa senhora, essa senhora recebe super bem, conta a história dela, uma senhora que passou dificuldades no luto dela. Ela teve o primeiro luto dela com 50 e poucos anos. Eu fantasiei que devia ser assim na minha idade. Ela perdeu o marido subitamente. E ela narra que teria sido um luto talvez não tão doído se ela não tivesse 3 anos depois perdido o filho caçula dela. Também, acho que foi um acidente grave que teve. Então, 50 e poucos, tudo antes dos 60. E aos 69 anos de vida, quer dizer, antes dos 60 ela perdeu marido e filho caçula. E aos 69 ela perde o filho mais velho. Então, a família que ela tinha constituído, ela, marido e 2 filhos, só existia ela. E ela estava tão entristecida. De repente, né, uma empregada antiga dela traz para casa uma criança de 2 anos. Tinha, acho que uma sobrinha desta empregada dela, tinha deixado esta criança aos cuidados dela e ela não tinha como deixar a criança sozinha, que essa criança tinha 2 anos. E pediu autorização então para começar a trazer para o trabalho a criança. Esta senhora de 95 anos, que na época tinha 69, talvez 70, autorizou que esta criança passasse a estar ali com ela e ela falou: gente, que lindo foi a relação de afeto estabelecida e quantas alegrias advieram a partir da relação entre os dois. O tempo passa e aí ela quer que este jovem cuide, seja o responsável, seja o curador dela. E esse jovem, já na história concreta, quando o processo aconteceu, ele já tinha 28 anos, ele morava na Inglaterra, porque ela oportunizou para ele estudos nas melhores escolas, enfim. E dentro dessa delicadeza de história, de uma senhora que decide o que ela quer da vida dela, no final da vida dela, lúcida, e desejando que ela não... o medo que ela tinha era de uma hora para outra perder a lucidez, ter um acidente, enfim. E ela decidiu naquela época, então, já deixar tudo resolvido. Ela deixou um testamento para este rapaz, mas quis que ele fosse o curador dela, apesar dele já ser o procurador dela. Então ela resolveu como ela gostaria então de encerrar as fases, os momentos mais burocráticos dela, da história da vida dela, né? Desse encerramento, desse fechar de portas.
E aí a doutora Andréia Pachá, ao se despedir dela, e aí eu preciso trazer isso para vocês, que eu achei tão interessante, ela diz assim, ela despediu-se desta senhora, olhando, né, abraçou a senhora, não resistiu e perguntou para ela assim, me dá o nome dessa água que a senhora bebe. E aí a senhorinha riu e sinalizou com uma dica. Há 50 anos eu só como comida orgânica, querida. Se eu soubesse o quanto faz bem, teria começado mais cedo. E aí, Andréia Pachá fala assim, orgânicos, amor, aceitação. E sorte para compreender a linguagem das ondas em movimento infinito diante da janela e poder escolher o próprio destino enquanto se tem lucidez. Incrível, né? Que possamos ser senhoras dos nossos destinos sempre, independente da nossa idade. Tomara que tenham gostado dessa história e até o próximo vídeo.